Escuteiro FM. Escutismo e cultura na sua rádio, às terças-feiras, depois das 14 horas. Escuteiro FM. Espaço da responsabilidade do Grupo 259 Escuteiros de Chaves. Se a aventura é a tua praia, vem a Vila Verde da Raia. O Grupo 259 de Chaves da Associação de Escuteiros de Portugal espera por ti. O escutismo é um movimento para jovens e um complemento à escola e à família. Os escuteiros de Portugal estão abertos a todos, sem distinção de culturas, religiões ou de origem social. A diversidade é o que nos une. Somos diferentes. Somos escuteiros de Chaves. Todos os sábados, a partir das 14 horas, esperamos por ti no açude em Vila Verde da Raia. O escutismo é para todos. Do que estás à espera? Grupo! É 2, é 5, é 9, é 2, 5, 9, Chaves! Aqui podes encontrar muita informação sobre os escuteiros e depois, se gostares, teremos muito gosto em que te juntes a nós. Os nossos valores refletem-se na nossa lei que diz o seguinte: o escuteiro é verdadeiro e a sua palavra é sagrada. O escuteiro é leal. O escuteiro é prestável. O escuteiro é amigo de todos e irmão dos demais escuteiros. O escuteiro é cortês. O escuteiro é respeitador e protetor da natureza. O escuteiro é responsável e disciplinado. O escuteiro é alegre e sorri perante as dificuldades. O escuteiro é económico, sóbrio e respeitador dos bens dos outros. O escuteiro é íntegro nos pensamentos, palavras e ações. Também temos o nosso compromisso de honra, onde cada escuteiro promete cumprir os seus deveres para com a sua fé e a sua pátria, auxiliar o próximo em todas as circunstâncias e viver segundo a lei do escuteiro. Se queres ser escuteiro, contacta-nos. Gastas pouco! O escutismo é para todos, mesmo pós de idade muito mais avançada, como a gente costuma dizer. O escutismo vai desde os 7 anos até aos 90. Tenho 77 anos e, portanto, não posso ser mais do que isso, transmitir aos mais novos aquilo que os mais velhos me ensinaram a mim. Desde os 6 anos, acho que há 13. E vais continuar a ser escuteiro? Espero que sim. O escutismo é para todas as idades e onde as pessoas divertem-se e aprendem coisas novas. O escutismo é para todos? É para todos, sim. Na buraca... Tentamos que seja para todos. Buscar um bocadinho aqui, outro ali. Eu dizia que para virem, porque depois podem formar muitas amizades e porque depois podem ter um coração melhor. Gosto pelo escutismo e gosto em levar o escutismo à AEP onde não existe. Com certeza, é para todos. Novos e velhos, ricos ou pobres, têm direito a serem escuteiros. Claro que é para todos, para pobres, ricos, todas as raças, todos os feitios. Afinal somos todos iguais, isso é o que importa. AEP é escutismo para todos! AEP é escutismo para todos. AEP é escutismo para todos! 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 Escutismo para todos. AEP é escutismo para todos! AEP é escutismo para todos. AEP, escutismo para todos e não só, e para mais alguns. Quando o General Baden-Powell concebeu as ideias originais do escutismo, estava longe de pensar que o seu método se manteria atual e atrativo passados 100 anos. Através do escutismo, Baden-Powell pretendia proporcionar aos jovens oportunidades para se desenvolverem de forma integral e a formação necessária para serem cidadãos empenhados e que promovessem a amizade e o respeito mútuo através da camaradagem e da cooperação. O escutismo surgiu em 1907, em Inglaterra,
e rapidamente ultrapassou fronteiras, tornando-se numa fraternidade mundial capaz de inspirar tolerância, compreensão e justiça. Em 1911, o tenente Álvaro de Melo Machado fundou em Macau o primeiro grupo de escoteiros em território português. No ano seguinte, Lisboa vê também surgir o primeiro grupo de escoteiros do continente português. Os 3 primeiros grupos de Lisboa fundaram em 6 de setembro de 1913 a Associação dos Escoteiros de Portugal, que agora celebra o seu centenário. Em 1920, terminada a Primeira Guerra Mundial, reuniram-se num grande acampamento escoteiros de várias nacionalidades, naquele que foi o primeiro acampamento mundial, onde a promoção da paz e da cooperação passou a ser uma prioridade do escotismo mundial e do seu fundador. Os escoteiros de Portugal também estiveram presentes neste grande evento e desde a primeira hora abraçaram estes ideais. Em 1922, os escoteiros de Portugal participaram na fundação da Organização Mundial do Movimento Escotista. Hoje, o escotismo é o maior movimento mundial de juventude. Cerca de 300 milhões de pessoas foram escoteiras e existem atualmente mais de 30 milhões de escoteiros, jovens e adultos, rapazes e raparigas, em 161 países e territórios. Desde a sua fundação, aberta a todas as religiões, não fazendo distinção de raças, classes económicas e mantendo-se independente de partidarismos políticos, a AEP conseguiu a admiração e o respeito dos portugueses e dos primeiros governos da República. A partir de 1936 e até ao 25 de abril de 1974, a AEP sobreviveu com grandes dificuldades, sendo considerada indesejável pelo governo e sendo alvo de perseguições e pressões. Pretendia-se com a extinção da AEP o reforço da mocidade portuguesa, um movimento de cariz obrigatório e dependente do regime e que nada tinha a ver com o método, os princípios e as finalidades do escotismo. Foram anos de extrema dificuldade. No entanto, os escoteiros de Portugal sobreviveram, resistindo durante esses difíceis 40 anos, graças ao sacrifício e ao empenho de alguns dos seus dirigentes. Com a mudança política de 1974, foi possível dar início à revitalização da associação, cativar mais jovens e trabalhar livremente defendendo os ideais de liberdade e fraternidade que caracterizam o movimento escotista. Novos grupos de escoteiros começam a surgir por todo o país e a AEP começa a aceitar raparigas, assumindo definitivamente um caráter coeducativo. Na década de 90, fizeram-se novas apostas na formação de dirigentes e passam a adotar-se modelos de funcionamento mais eficazes e que promovem a participação dos jovens no processo de tomada de decisões. Nos escoteiros de Portugal, os jovens são responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento num processo único de educação não formal com o suporte dos adultos. Os jovens idealizam e gerem os seus projetos desde tenra idade. Através de atividades aliciantes, consegue-se garantir a adesão a valores e o empenho para honrar as responsabilidades pessoais, incentivando-se a autonomia progressiva e a capacidade de liderança e de cooperação. Não é por acaso que a AEP é uma das associações em todo o mundo com maior percentagem de jovens dirigentes. O escotismo é assumidamente educação para a vida e pretende-se que os jovens assumam o papel de empreendedores sociais, intervenientes ativos, envolvidos na construção de um mundo melhor. A Associação dos Escoteiros de Portugal está voltada para o futuro, assumindo todos nós a responsabilidade de proporcionar escotismo para todos e, mais do que nunca, estamos empenhados em satisfazer necessidades reais. Estamos empenhados na promoção e na educação para a paz. Estamos comprometidos com a proteção do ambiente, a promoção da saúde, a integração social e a igualdade de oportunidades. Estamos ativamente envolvidos na comunidade e abertos a novas parcerias. Estamos espalhados por todo o território nacional, somos mais de 10 mil escoteiros em mais de 150 unidades locais e neste momento, em que com orgulho celebramos o nosso centenário, continuamos a proporcionar a prática do escotismo a cada vez mais crianças e mais jovens. Somos uma associação dinâmica e moderna que não esquece os seus princípios e os ideais de Baden-Powell, nem o esforço e a dedicação de todos os que, ao longo destes 100 anos, trabalharam para que estejamos hoje aqui a celebrar um século de atividade em prol da juventude e a assumirmos o compromisso de mantermos viva a chama dos escoteiros de Portugal.
muitos parabéns à Associação dos Escuteiros de Portugal, porque esta ordem é uma ordem muito rara, a ordem da instrução pública. É uma ordem que assinala o serviço à formação, à instrução, à educação da juventude, e a Associação dos Escuteiros de Portugal tem um mérito único, não só de durar mais de 100 anos, mas sobretudo ter sido pioneira. Trouxe o escutismo para Portugal. Abriu um caminho novo, um caminho que perdurou para além de regimes, para além de sistemas, para além de governos, para além de tudo o resto. O país foi mudando e os escuteiros são o que são em Portugal devido a esta instituição. O que fazem os escuteiros? Viver ao ar livre, trabalhos manuais, cavalheirismo, salvar vidas, resistência, o gosto pelo campo. Para te tornares num bom escuteiro, tens de saber o seguinte: viver ao ar livre. Acampar é a parte mais divertida da vida de um escuteiro. Viver no ar livre que Deus nos deu, entre as colinas e as árvores, entre as aves e os outros animais, junto ao mar e aos rios, ou seja, viver na natureza com a tua própria tenda que te serve de casa, fazer as tuas próprias refeições e explorar, tudo isto te dará saúde e felicidade como nunca conseguirás encontrar no meio dos tijolos e do fumo da cidade. Caminhar também é uma aventura gloriosa quando te aventuras mais além e exploras lugares novos todos os dias. Dá-te força e robustez, de modo a que o vento, a chuva, o calor e o frio não te incomodem. Poderás aceitá-los a todos, independentemente daquele que apareça, sempre com a sensação de bem-estar físico que te permite encarar qualquer dificuldade com um sorriso, sabendo de antemão que acabarás por triunfar. Mas, claro, para desfrutar estas atividades, acampar e caminhar, tens de saber como executá-las adequadamente. Tens de saber como montar uma tenda ou fazer uma cabana para ti, como dispor e acender uma fogueira, como cozinhar a tua comida, como amarrar troncos uns aos outros para fazer uma ponta ou uma jangada, como encontrar o caminho, tanto de noite como de dia, num país estranho, assim como muitas outras coisas. Muito poucos indivíduos aprendem estas coisas quando vivem em lugares civilizados, porque têm casas confortáveis e camas fofas onde dormir. A comida é preparada para eles e quando querem saber o caminho, perguntam a um polícia. Pois é, quando estes indivíduos tentam fazer alguma atividade escutista ou tentam explorar, dão por si bastante indefesos. Isto aplica-se mesmo ao teu herói a nível desportivo. Se o colocares no meio selvagem junto a um indivíduo com experiência em acampamentos, vais ver qual dos dois consegue tomar conta de si mesmo. As probabilidades de sucesso não estão do lado do teu herói. Ele não passará de um pata tenra. Conhecimentos sobre a natureza. Os conhecimentos sobre a natureza incluem saber coisas tanto sobre animais como sobre plantas. Podes aprender coisas sobre os diferentes tipos de animais se lhes seguires as pegadas e se conseguires chegar perto deles sem seres detectado de modo a poderes observá-los no seu estado natural e estudar os seus hábitos. Todo o prazer de caçar animais encontra-se no facto de sabermos seguir-lhes os seus rastros e podermos ir atrás deles, não no facto de os matarmos. Nenhum escoteiro mata voluntariamente um animal só por matar. Mata apenas quando há falta de comida, a não ser que o animal seja perigoso. Mas observar constantemente os animais ao ar livre faz com que gostemos tanto deles que não vamos querer matá-los. Estes conhecimentos sobre a vida selvagem incluem, para além de seres capaz de ver as pegadas e outros pequenos indícios, a capacidade de interpretar o seu significado. Por exemplo, para onde se dirigia o animal, se estava assustado ou desconfiado e por aí fora. Também permitem que o caçador se oriente na selva ou no deserto. Ensinam-o quais são os melhores frutos silvestres e raízes para comer ou quais são as comidas favoritas dos diferentes animais e, por conseguinte, quais são as melhores para os atrair. Da mesma forma, em zonas habitacionais consegues interpretar as pegadas e marcas dos humanos, dos cavalos, das bicicletas e dos carros e consegues descobrir o que se esteve a passar. Aprendes a reparar nas coisas através de pequenos indícios. Por exemplo, se vires aves a levantar voo de repente, isso pode significar que há pessoas em movimento ali por perto, mesmo que não as consigas ver.
Se reparares no comportamento ou na forma de vestir das pessoas e fizeres associações de ideias, por vezes podes descobrir que se preparam para fazer alguma coisa imprópria. Ou consegues dizer se estão aflitas, se precisam de ajuda ou de uma palavra amiga. E nessa altura vais poder fazer um dos principais deveres de um escoteiro, ou seja, ajudar quem está aflito de qualquer maneira que possas. Lembra-te que é uma vergonha para um escoteiro, quando está com outras pessoas, o facto de essas pessoas conseguirem ver algo grande ou pequeno, perto ou longe, aqui ou ali, que o escoteiro ainda não tenha visto por si mesmo. Cavalheirismo. Antigamente, os cavaleiros eram os verdadeiros escoteiros, e as regras que eles seguiam eram muito parecidas à lei do escoteiro que temos atualmente. Os cavaleiros consideravam a honra o seu dever mais sagrado. Eles não faziam nada que fosse desonrado, como dizer uma mentira ou roubar. Preferiam morrer a fazer isso. Estavam sempre prontos a lutar ou a morrer para defender o seu rei, a sua religião ou a sua honra. Cada cavaleiro tinha um pequeno grupo que o seguia, um escudeiro e alguns homens de armas. A mesma coisa acontece com o guia de patrulha, que tem o seu subguia ou assistente e 4 ou 5 escoteiros. Esta secção é ilustrada com um desenho em que se vê um escoteiro a cavalo a combater um dragão. A legenda diz: tal como fazia antigamente São Jorge, os escoteiros dos nossos dias lutam contra tudo o que é mau e impuro. O Código dos Cavaleiros. A patrulha do cavaleiro mantinha-se junto a ele nos bons e nos maus momentos, e todos os membros pensavam da mesma forma que o líder, nomeadamente, a sua honra era sagrada, eram leais a Deus, ao seu rei e ao seu país, eram particularmente corteses e atenciosos para com todas as mulheres, crianças e pessoas desfavorecidas, eram prestáveis para com toda a gente, davam dinheiro e comida onde fosse necessário e poupavam o seu dinheiro para esse fim. Ensinavam uns aos outros o uso das armas, de modo a proteger a sua religião e o seu país contra os inimigos. Mantinham-se fortes, saudáveis e ativos para serem capazes de fazer bem todas estas coisas. Seguir o exemplo dos cavaleiros é a melhor forma que os escoteiros podem fazer. Uma coisa muito boa que tinham era o facto de terem de fazer uma boa ação a alguém todos os dias. E essa é uma das nossas regras. Sempre que te levantares de manhã, lembra-te de que tens de fazer uma boa ação em prol de outra pessoa durante o dia. Dá um nó no lenço que tens no bolso ou no teu lenço de escoteiro para te lembrares disso. Se algum dia verificares que te esqueceste de fazer a tua boa ação diária, terás de fazer 2 no dia seguinte. Lembra-te que, segundo o compromisso de honra, foi por tua honra que prometeste fazer isto. Mas não penses que os escoteiros estão limitados a fazer uma única boa ação por dia. Têm efetivamente de fazer uma, mas se puderem fazer 50, tanto melhor. Um pequeno gesto pode ser considerado uma boa ação. Por exemplo, colocar uma moeda na caixa de esmolas de um pobre, ajudar uma velhinha a atravessar a estrada, dar lugar a alguém no autocarro, dar de beber a um cavalo com sede ou até mesmo retirar uma casca de banana do passeio. Mas é preciso fazer pelo menos uma boa ação todos os dias. E só conta quando não aceitas nenhuma recompensa por ela. Salvar vidas. Um homem que salva a vida a outro ser humano, como pode acontecer nos surpreendentes e repentinos acidentes que ocorrem nas grandes cidades, nas minas e nas fábricas no dia-a-dia, não é menos herói do que um soldado que se lance para o fogo cruzado de uma batalha no sentido de salvar um companheiro. Milhares de escoteiros já ganharam medalhas por terem salvo vidas, e espero que muitos mais o consigam. É quase certo que muitos de vocês, numa ou noutra altura da vida, terão a oportunidade de salvar uma vida. Mas para isso, têm de estar sempre prontos. Têm de saber o que fazer no momento em que ocorre um acidente e fazê-lo de imediato. Não basta ler tudo num livro e pensar que se sabe o que fazer. Tens efetivamente de praticar e praticar frequentemente aquilo que é preciso fazer. Por exemplo, saber como cobrir a boca e o nariz com um lenço molhado para que possas respirar no meio do fumo. Como rasgar um lençol em tiras e fazer uma corda para escapar a um incêndio. Como levantar uma tampa de esgoto para deixar o ar entrar num esgoto cheio de gases. Como pegar e transportar uma pessoa inconsciente. Como salvar e reanimar pessoas que aparentemente se afogaram, entre muitas outras coisas. Depois de aprenderes todas estas coisas, terás a confiança necessária para que, quando se dê um acidente e toda a gente esteja em pânico, sem saber o que fazer, possas serenamente intervir e fazer a coisa certa. Ganhar resistência. Para levar a cabo todos estes deveres e todo este trabalho como escoteiro,
Tens de ser forte, saudável e ativo. E conseguirás ser tudo isto se souberes cuidar um bocadinho de ti. Isto significa fazer muito exercício, como por exemplo jogar, correr, caminhar, andar de bicicleta, etc. Um escoteiro deve dormir bastante ao ar livre. Um rapaz que esteja acostumado a dormir com a janela fechada pode constipar-se quando tenta pela primeira vez dormir ao ar livre. O melhor é dormir sempre com as janelas abertas, seja verão ou inverno. Assim já não te vais constipar. Pessoalmente não consigo dormir com a janela fechada ou com as persianas para baixo, e quando vou para o campo, durmo fora de casa. Um pequeno esquema de exercícios todas as manhãs e todas as noites é ótimo para te manteres em forma. Não tanto para ficares com músculos vistosos, mas para trabalhares todos os teus órgãos internos e para pôr o sangue a circular em todas as partes do corpo. O verdadeiro escoteiro toma um banho sempre que seja possível. Se não conseguir tomar banho, deve dar a si mesmo uma boa esfregadela diária com uma toalha molhada. Os escoteiros respiram pelo nariz e não pela boca. Desta forma não ficam com sede, não ficam ofegantes tão depressa, não respiram todo o tipo de germes que estão no ar e que podem transportar doenças e também não ressonam à noite. Exercícios de respiração são de grande valia para desenvolver os pulmões e para levar ar puro, oxigênio, para o sangue, desde que estes exercícios sejam feitos ao ar livre e não sejam feitos em demasia. Para fazer estes exercícios, o ar deve ser inspirado devagar e profundamente através do nariz, não da boca, até distender as costelas ao máximo. Depois, passado algum tempo, deve ser expirado devagar e em ritmo constante e sem esforço. Mas, no fim de contas, o melhor exercício respiratório é aquele que advém naturalmente da corrida enquanto exercício físico. Ama o teu país. O meu país e o teu país não nasceram espontaneamente do nada. Foram feitos por homens e mulheres através de trabalho árduo e de lutas árduas, muitas vezes à custa de vidas, ou seja, através do seu devotado patriotismo. Em tudo aquilo que faças, pensa sempre no teu país em primeiro lugar. Não gastes todo o teu tempo e dinheiro somente a pensar em ti próprio. Pensa primeiro como podes ser útil para o bem comum. Depois de fazeres isto, podes então divertir-te com toda a justiça e com toda a honestidade da forma que quiseres. Talvez não consigas ver como é que um mero rapaz pode ser útil ao seu país, mas todos os rapazes que se tornem escoteiros e que cumpram a lei do escoteiro podem ser úteis. Colocar o meu país acima de mim próprio deverá ser o teu objetivo. Provavelmente, se te perguntares sinceramente, vais descobrir que presentemente as coisas se colocam ao contrário. Se assim for, espero que a partir deste momento te endireites e continues sempre no caminho certo. Não te contentes, como fizeram os romanos e como fazem algumas pessoas atualmente, em pagar para que outras pessoas joguem o teu futebol ou travem as tuas batalhas por ti. Faz alguma coisa tu próprio para manter a bandeira içada. Se entras nos escoteiros com este espírito, já vais estar a fazer alguma coisa. Entra não apenas por ser muito divertido, mas porque ao fazê-lo vais estar a preparar-te para ser um bom cidadão, não só do teu país, mas do mundo inteiro. Então vais ter dentro de ti o verdadeiro espírito de patriotismo, algo que todos os rapazes devem ter caso sejam merecedores de respeito. O assassinato em Elston. Há muitos anos atrás, ocorreu um brutal assassinato no norte de Inglaterra. O assassino foi apanhado, condenado e enforcado, devido principalmente às capacidades escotistas de um rapaz pastor. Conhecimentos sobre a natureza. O rapaz, Robert Hindmarsh, estivera na charneca a tomar conta das suas ovelhas e estava a regressar a casa por uma zona mais recôndita e afastada da serra, quando passou por um vagabundo que estava sentado no chão com as pernas estendidas à sua frente a comer. Observação. Ao passar, o rapaz reparou na aparência do vagabundo e especialmente nas marcas peculiares que tinha nas solas das botas. Ocultação. Não parou para olhar. Limitou-se a registar estes pormenores enquanto passava e sem atrair a atenção do homem que achou que ele era um rapaz vulgar. Dedução. Quando o rapaz chegou perto de casa a cerca de 8 ou 10 km da distância, deparou com uma multidão à volta de uma das casas. A velhota que vivia naquela casa, Margaret Crozier, tinha sido encontrada morta. Ouvia-se todo o tipo de palpites sobre quem a matara e as suspeitas pareciam recair num pequeno gangue de 3 ou 4 vagabundos que andavam pelo país a roubar e a ameaçar de morte quem quer que reportasse qualquer um dos seus crimes.
O rapaz ouviu todas estas coisas. Depois reparou nas pegadas peculiares que havia no pequeno jardim da casa. As marcas das solas coincidiam com as que ele vira nas botas do homem da charneca, pelo que deduziu naturalmente que o homem podia ter alguma coisa a ver com o assassinato. Cavalheirismo. O facto de a vítima se tratar de uma velhota indefesa fez com que viessem ao de cima os sentimentos de cavalheirismo do rapaz contra o assassino, fosse ele quem fosse. Coragem e autodisciplina. Assim, embora soubesse que os amigos do assassino podiam matá-lo por dar a informação, ele pôs de lado o medo e foi logo contar ao polícia o que sabia sobre as pegadas no jardim e onde podia encontrar o homem que as tinha deixado. Isto, se fosse imediatamente. Saúde e força. O homem da charneca tinha-se afastado tanto do local do assassinato, sem ser visto, excepto pelo rapaz, que pensou estar a salvo. Nunca pensou que o rapaz fosse capaz de andar toda aquela distância até ao local do crime e depois voltar com o polícia como fez. Por isso, não tomou quaisquer precauções. Mas o rapaz era forte e saudável, habituado ao campo, e fez o percurso tão rapidamente e tão bem que encontraram o homem e o prenderam sem dificuldade. O homem era um cigano chamado Willie Winter. Foi julgado, condenado e enforcado em Newcastle. Depois, o seu corpo foi trazido de volta ao local do crime e pendurado numa forca para todos verem, tal como era costume na época. 2 dos seus cúmplices foram apanhados com alguns dos bens roubados e também foram executados em Newcastle. Bondade. Mas quando o rapaz ouviu o que aconteceu ao cigano Winter, ficou muito triste por ter sido o causador da morte de um outro ser humano. Salvar vidas. Contudo, o juiz mandou-o chamar e elogiou-o pelo grande bem que tinha feito aos seus conterrâneos, salvando provavelmente mais algumas vidas ao livrar o mundo de um criminoso tão perigoso. Dever. Ele disse: fizeste o teu dever, ainda que isso te tenha colocado em algum perigo e te tenha dado grande desgosto. Mesmo assim, não deves preocupar-te com isso. Era o teu dever ajudar a polícia a fazer justiça, e o dever deve sempre ser cumprido independentemente do custo pessoal que tenha, mesmo que tenhas de abdicar da tua vida. Exemplo. Desta forma, o rapaz cumpriu todos os deveres de um escoteiro. Pôs em prática conhecimentos sobre a natureza, observação, sem ser detectado, dedução, cavalheirismo, sentido de dever, resistência e bondade. Este rapaz nunca pensou que o ato que fez de livre, espontânea vontade fosse considerado, anos mais tarde, como um exemplo para outros rapazes, como tu, no que toca a ensinar-lhes a cumprir os seus deveres. Da mesma forma, deves lembrar-te que os teus atos também podem vir a ser encarados por outros como um exemplo. Por isso, tenta cumprir o teu dever da melhor forma em todas as ocasiões. Se a aventura é a tua praia, vem a Vila Verde da Raia. O grupo 259 de Chaves da Associação de Escoteiros de Portugal espera por ti. O escotismo é um movimento para jovens e um complemento à escola e à família. Os escoteiros de Portugal estão abertos a todos, sem distinção de culturas, religiões ou de origem social. A diversidade é o que nos une. Somos diferentes. Somos escoteiros de Chaves. Todos os sábados, a partir das 14 horas, esperamos por ti no açude em Vila Verde da Raia. O escotismo é para todos. Do que estás à espera? Grupo! É 2, é 5, é 9, é 2, 5, 9, Chaves!